Oi, pessoal, tudo bem? Então, este é o anúncio do minicurso desse fim de semana, intitulado Era Jung racista? Bom, eu creio que vocês já estão acostumados com o modelo, né, o formato desses minicursos, né, como são conduzidos, a questão de propor temas para que as pessoas possam estudar, né? Lançar temas, alguns temas bem interessantes, né? Que contemplem a obra do Jung, o trabalho do Jung, a pesquisa do Jung e a clínica junguiana, a prática clínica, né? Este minicurso, todos eles, e já são mais de 100 aulas sobre Jung, né? E eu pretendo chegar a mais de 1000 aulas sobre Jung aqui no canal no futuro, né? Por enquanto são mais de 100, mas um dia serão mais de 1000 aqui no canal, tá? É gravado na clínica e aqui a gente sempre tem uma proposta clínica, tudo que a gente fala produz sentido clínico, né? Agora mesmo eu atendi uma paciente, daqui a pouco mais de 20 minutos eu vou ter que atender um outro paciente, só que nesse intervalo eu aproveitei para sentar aqui e conversar com vocês, né? Anunciar o minicurso. Amanhã também eu tenho atendimentos amanhã à tarde e depois da manhã também, enfim, né? Um intervalo, no momento assim que eu posso sentar e conversar com vocês, tá certo? Ah, Você já conhece a metodologia que a gente utiliza aqui no minicurso, né? Estimular você a pensar, estimular vocês a pensarem, né? E a pensarem com afeto, e a pensarem com sentimento, né? O tema do minicurso desse fim de semana era Jung racista. Eu me sinto pessoalmente, mais do que nunca, né? A gente sempre está pessoalmente envolvido com aquilo que a gente faz, né? Eu acho que isso é óbvio, né? Mas mais do que nunca, eu me sinto envolvido, né? Pelo fato de eu ser negro, né? Pelo fato de eu ser um psicólogo junguiano e pelo fato de eu ser negro, né? Inclusive eu tenho amigas que são psicólogas negras e que têm muita dúvida em relação ao Jung, se o Jung era racista ou se o Jung não era racista, né? É um tema muito recalcado entre os junguianos. Os junguianos não gostam de falar sobre esse assunto. Quando se levanta esse assunto, eles encerram logo, né? Parece que eles têm medo de falar disso. O que é terrível, porque eles perdem a oportunidade de entrar num debate que é histórico e que é necessário e que tem que ser feito ainda, certo? Porque a gente vive de fato a urgência dessa questão, né? Como diria Fanon, ó corpo, fazei de mim alguém que questiona, né? Então é necessário pensar com o corpo, pensar com a pele. No caso, eu sou um psicólogo junguiano que tem uma pele preta, né? Pele negra, as células do meu corpo, pensar com o corpo a partir do corpo. No corpo é que está escrito o sintoma, né? E o corpo se inscreve enquanto individualidade biológica e a própria sociedade se inscreve no corpo simbólico a partir da noção de hábitos, que é uma noção que eu amo, né? Que vem do Pierre Bourdieu. Como a gente precisa, para poder conversar sobre racismo, ter sempre considerações sobre alguns fundamentos socioantropológicos, né? Que sustentam a clínica. Eu vou terminar falando um pouco também sobre Bourdieu, sobre Fanon, né? A gente vai terminar falando um pouco também. E, de modo inevitável, falar sobre a nossa sociedade, né? Falar sobre a sociedade brasileira. Nós não somos suíços, né? Nós não somos suíços, né? Nós temos características muito próprias aqui no Brasil, no Nordeste. Nós somos um povo que passou por 350 anos de escravidão e nós somos um povo que é historicamente colonizado, tá? A gente precisa refletir a partir dessa matriz de percepção que é a nossa ontologia social, né? Nossa ontologia histórica e social. Então, assim, eu confesso, me anima, porque eu sempre gostei de estudar os intérpretes do Brasil, eu sempre gostei de estudar Gilberto Freire, li muito, 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 muito. Casa Grande Senzala, Sebastião Campos, fiz mestrado em Sérgio Buarque de Holanda, li muito Caio Prado, Manuel Bonfim, Florestan Fernandes, né? Eu sempre amei muito pensamento brasileiro, sempre
eu poderia até me considerar uma espécie de especialista em pensamento brasileiro, porque eu sempre estudei muito, muito essas questões, cheguei a lecionar antropologia, né, fundamentos sociológicos, da interpretação do Brasil, as identidades brasileiras. Então, de certo modo, eu vou revisitar isso, né, para que a gente possa entender um pouco essas questões, né, de formação social, essas questões sociológicas e etc. Tá? Eu falei que esse tema sobre se Jung era racista é um tema muito recalcado entre os junguianos e o que pode fazer com que eu seja cancelado perante os junguianos, né? Principalmente os junguianos ortodoxos, né? Que meio que se consideram donos, proprietários da obra do Jung. Eu sempre fugi disso, tá? Até porque eu penso que a ciência começa e termina com problemas. Então, a marca característica do discurso de um cientista é se o discurso dele parte de um problema e se ao terminar o discurso ele deixa um problema, pelo menos um problema em aberto. Tá? Ou seja, a ciência começa e termina com problemas. Essa é uma característica do discurso científico, né? Outro dia eu estava assistindo uns junguianos debatendo no YouTube, e quando foi. Assim, ele sempre aquele trabalho apologético, aquela apologia a Jung, porque Jung é massa, porque Jung não sei o que, né? Jung não pode ser questionado, ninguém pode criticar Jung, porque Jung está acima de tudo, Jung falou tudo e não nos resta dizer mais nada. A gente tem que se calar perante Jung. A gente não pode criticar Jung, né? Jung é porque Jung sabe, aquele trabalho de apologia, né? Aquele trabalho meramente apologético e acrítico, né? E aí um dos junguianos no final falou assim, dizem que Jung era racista. Aí o outro falou assim, não, Jung não era racista de maneira alguma. Inclusive Jung falou sobre a Índia que o povo indiano é mais civilizado que o povo europeu, né? É verdade, né? Quando Jung olha para a Índia, quando Jung olha para a China, quando Jung olha para a alquimia chinesa, quando Jung olha para o taoísmo, Jung demonstra um fascínio, né? As mais belas mandalas do mundo são as mandalas tibetanas, o Jung fala, né? Mas quando Jung fala da cultura do negro, não. Tá? Quando Jung fala da cultura do negro, quando Jung fala do negro, não. Né? E na maioria das vezes, quando Jung fala da cultura do negro, ou quando Jung fala do negro, Jung sempre solta umas arrogânciazinha. Ele quase sempre, assim, a 3x4, ele se refere ao negro e à cultura do negro com desprezo, tá certo? E isso vocês vão ver em algumas passagens que eu selecionei aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar, vou indicar a bibliografia, tá? De algumas passagens. Esse minicurso vai ser um pouco diferente, por quê? Porque eu vou ler bastantes passagens do Jung. Eu quase nunca leio passagem durante o minicurso, mas esse vai ser necessário que eu leia bastante passagens para vocês verem que se de fato Jung demonstra entusiasmo quando fala da alquimia chinesa, do taoísmo, da Índia, da China e tal, ele se mostra fascinado, se mostra entusiasmado, mas quando ele vai falar da cultura africana, da cultura do negro, quase sempre ele demonstra uma arrogância, um desprezo, né? Utiliza expressões muito duras com a cultura do negro, no que diz respeito à inteligência do negro, à criatividade do negro, né? A capacidade do negro. Ele naturaliza certas questões de dominação, certo? Mais ou menos a questão do hábitos, porque isso faz parte do hábitos. Hoje em dia se fala muito em racismo estrutural, mas a gente também tem que falar em racismo estruturante. Por quê? Porque o hábitos, que é a inscrição da sociedade no corpo do indivíduo biológico, né? O hábitos que funciona como uma espécie de programa de comportamento, né? O hábitos é estrutural e é estruturante, né? Existem as estruturas estruturadas e as estruturas estruturantes na mente, né? No hábitos. O hábito se escreve na psique do sujeito, na alma do sujeito, né? O problema é que, assim, eu sou velho o suficiente para lembrar da época
em que existia censura no Brasil, né? Eu lembro que na época que ainda existia censura no Brasil, o disco daquela banda Blitz, né, era proibido, ninguém podia comprar. Eu sou velho a ponto disso, né? E eu lembro quando acabou a censura no Brasil, né? Eu lembro até da minha mãe falar, eita, acabou a censura no Brasil, vamos ver agora como é que vai ser. A censura oficial. Eu ainda lembro disso. Só que hoje em dia nós temos duas formas de censura, né? Uma é o cancelamento, cancelar uma pessoa é o exercício de uma forma de censura, e o outro é passar pano, né? Quando se passa pano, de certo modo também está se exercendo uma forma de censura. Por exemplo, esse diálogo que eu vi na internet, os junguianos falando, dizem que Jung era racista, o outro vai falar, não, não era racista de maneira alguma, porque não sei o quê. Ou seja, já censurou a discussão, já bloqueou a discussão. Por quê? Porque a partir do momento em que Jung não era racista de maneira alguma, e que não há racismo em Jung, qualquer pessoa que venha a questionar se há racismo em Jung, já vai ser logo taxada como uma pessoa que não lê Jung, uma pessoa que não entende Jung, uma pessoa que não estuda Jung, uma pessoa que não conhece Jung e que está falando besteira. Ou seja, isso é uma forma de censurar, né? E o que vale é a leitura ortodoxa da obra do Jung, muitas vezes anacrônica, né? Porque parte do pressuposto de que nós podemos ser terapeutas junguianos, como eram os terapeutas junguianos do século passado, né? Dos anos 50 do século passado, né? Então isso cria, né, esse excesso de ortodoxia, de apologia, de não se levantar objeções, né? De pensar de modo acrítico em relação ao autor, né? Todo autor precisa ser criticado, toda metodologia precisa ser criticada, toda filosofia precisa ser criticada, tudo precisa ser criticado, observado, né? Faz parte do trabalho do cientista. Uma vez perguntaram a Florestan Fernandes, né, que foi um dos sociólogos que mais estudou a questão do negro no Brasil, qual é o papel do intelectual hoje? Qual é o papel do intelectual no mundo moderno? E ele respondeu: o papel do intelectual é sermos críticos, críticos e críticos, né? Ou seja, é sermos críticos, críticos e cada vez mais críticos, né? Sem essa vocação crítica, por exemplo, segundo Paulo Freire, você não passa da consciência ingênua, você não vai além da consciência ingênua, entende? A ideologia vem forte e termina ocultando certas relações históricas de poder, de dominação, e a gente simplesmente aceita e a gente simplesmente naturaliza, né? Eu, por exemplo, eu tenho minhas críticas a Jung, né? Claro que muitos junguianos não vão aceitar nunca, né, e vão cancelar, mas eu tenho algumas críticas a Jung. Algumas críticas a Jung serão feitas nesse minicurso, né? Pode se preparar porque algumas críticas serão feitas. Eu posso fazer algumas críticas agora nesse momento, né? Como, por exemplo, muito se debate sobre a epistemologia do Jung, né? Quase que virou um feitiço isso também hoje em dia, né? Claro que a gente precisa ter uma atitude epistemológica, porque sem atitude epistemológica a gente não faz ciência. A gente precisa fazer ciência, e para fazer ciência, a gente precisa de uma reflexão epistemológica. Mas, quando a atitude epistemológica transcende o próprio fazer clínico, a epistemologia se torna uma espécie de vocação para o mundo das ideias, né? Vocação deixa de uma vocação teórica, uma vocação contemplativa, tá? É necessário a gente se engajar e principalmente reconhecer a dor do outro, reconhecer a dor de negros e a dor de psicólogos negros, né? Eu que fiz mestrado, por exemplo, em metodologia científica, né, que eu analisei raízes do Brasil a partir de uma perspectiva epistemológica alemã, sócio-histórica do Max Weber, da formação dos tipos ideais, né? Eu estudei formação de conceitos e eu percebi que, por exemplo, eu li o Thomas Kuhn, né, a estrutura das revoluções científicas, e eu percebi que na formação de conceitos a gente deve evitar, né, ampliar o campo semântico do conceito para que isso não gere confusão, tá? Então a gente parte, de certo modo, de uma navalha de Oca, né? A gente não multiplica os acidentes, tá? E aí o Jung, por exemplo, é um autor que em sua formação de conceitos, né, ele faz exatamente o oposto. E isso gera confusão até hoje, tá? Por exemplo, até hoje se discute
se Jung era psicanalista ou não, se Jung faz parte da psicanálise ou não, tá? Mas a gente tem que ver que quando Jung vai descrever o fenômeno da energia psíquica, Jung se utiliza de um termo, que é o termo libido, que era um termo que já era utilizado pelos psicanalistas. E aí, será que isso não gera confusão? Você pegar um nome que já era usado pelos psicanalistas para descrever um outro tipo de fenômeno, que é a energia psíquica, né? A discussão medieval entre nominalistas e realistas nos ajudam a pensar essa questão epistemológica quando a gente difere o nome de um conceito, né? Até hoje tem gente que acha que Jung era espiritualista, né? Jung era religioso. Bom, o fato é que Jung se utilizou de conceitos religiosos na sua obra. Ele se utilizou de conceitos religiosos no campo da psicologia, no campo da epistemologia, o que gera confusão. Até hoje tem gente que acha que Jung era platônico, né? Porque quando Jung pega o nome arquétipo para descrever uma série de fenômenos que tem a ver com partner behaviors, que tem a ver com os padrões de comportamento coletivos herdados, né? Os partner behaviors, padrões de comportamento que são coletivos e que são herdados, fazem parte da psicoobjetiva. E Jung pegou um nome que já era consagrado pelo discurso filosófico, pelos platônicos, há mais de 2.500 anos. É por isso que gera essa confusão. Se Jung tivesse pego outro nome, se ele tivesse usado simplesmente o nome partner behaviors, o máximo que poderia acontecer seria alguém confundir Jung com um behaviorista, por exemplo. Mas aí estaria dentro do campo da psicologia e teria como a gente fazer um outro desenvolvimento conceitual desses termos do Jung. Mas ele foi usar o termo arquétipo. Por quê? Porque ele quis. Ele quis isso. Agora, a gente precisa compreender que a origem de muitas confusões que existem em torno da obra do Jung, o culpado é o próprio Jung. E Jung é o próprio culpado de ter construído os seus conceitos e ter utilizado nomes que já eram consagrados na psicanálise, que já eram consagrados na religião, que já eram consagrados no discurso filosófico platônico há mais de 2.500 anos. E até hoje está aí gente confundindo se Jung era platônico, não era, se Jung era espiritualista, não era, Jung era psicanalista, não era. Enfim, esse tipo de confusão tem origem na própria obra do Jung. E me parece que isso é óbvio. Tá? As coisas não saem do nada, não. Não surgem do vazio, não. Tá? Então, assim, levantar determinados tipos de objeções, pensar criticamente, tá certo? É o que eu proponho, né? Porque a gente está aqui para fazer ciência. Se você chega com esse tipo de discussão, o que muitos junguianos vão falar, na melhor das hipóteses, é que você está desrespeitando. Não, você está desrespeitando, está faltando com respeito. Tá? Eu acho que a gente está simplesmente fazendo ciência, levantando críticas, objeções e perguntas, né? Questionamentos. Ou então começam a dizer que você está fazendo uma campanha de assassinato de reputação do Jung, que você está, enfim, você está matando Jung, enfim, esse pessoal meio que delira, né? É uma paranoia, assim, uma perseguição. Gente, simplesmente a gente está no campo da ciência, a gente está tentando construir uma metodologia que vale, uma metodologia científica, a partir de uma perspectiva objetiva e levantando questões. A ciência começa e termina com problemas, né? Então, como é que vai funcionar esse minicurso? Eu vou trazer algumas passagens da obra do Jung, que são passagens em que existe um ponto de vista do Jung sobre a questão do negro, da negritude. A gente vai conversar se essas passagens são racistas ou não. Que passagens? Bom, uma está aqui na Vida Simbólica, certo? A gente vai analisar o relato de uma pessoa que assistiu uma palestra de Jung e anotou, né? Essa pessoa registrou essa palestra, o manuscrito foi perdido, mas a pessoa relatou essa palestra. Nessa palestra existe uma visão de Jung sobre o negro. Aqui também na Vida Simbólica, bom, volume 18/2, a gente vai analisar uma pesquisa que Jung fez com os negros dos Estados Unidos, uma análise de sonhos que Jung fez com os sonhos de negros norte-americanos, e vamos ser críticos em relação a essa pesquisa, tá certo? O volume que nós mais vamos utilizar vai ser o volume 10/3, Civilização e Tradição.
Aqui, inclusive, tem momentos em que Jung almoçou no jantar, em que ele foi servido por negros. Negros serviram Jung. Qual foi o comportamento do Jung quando ele foi servido por negros? Tá certo? Vamos analisar essa antropologia do cotidiano, né? E o volume 17, o desenvolvimento da personalidade, que a gente vai conversar um pouco sobre cognição, sobre percepção, sobre inteligência, como Jung percebe a cognição do negro, a inteligência do negro, tá certo? A questão da educação. E aqui no meu Kindle, uma bibliografia do Jung, que é Carl Gustav Jung, uma biografia cronológica, né? Aliás, uma biografia do Jung, Carl Gustav Jung. Uma biografia cronológica do Francisco Ritter, em que a gente analisa um sonho do próprio Jung. Tá? E como é que a gente vai pensar criticamente a obra do Jung a partir dessa perspectiva do racismo? Bom, nós vamos utilizar o próprio método do Jung, que é o método dialético, para poder compreender o tema do racismo. Tá bom? Então, na primeira aula, nós vamos ler algumas passagens da obra do Jung, em que ele fala do negro, que ele fala da cultura do negro, na aula 2 também, na aula 3 também, e na aula 4 nós vamos dar a resposta a uma questão fundamental aqui, que é a seguinte: Jung era racista, sim ou não? Jung era racista? Se sim ou se não? Se sim, aí surge um problema. O racismo do Jung é um racismo meramente episódico, ou o racismo do Jung é algo que faz parte da psicologia dele, ou seja, a psicologia do Jung é racista. Porque se a psicologia do Jung for racista, então como é que um psicólogo negro pode ser junguiano? Ou seja, como é que eu posso estar aqui falando sobre Jung? Como é que o negro pode se consultar com um psicólogo junguiano se a psicologia dele for estruturalmente racista? Tá? Como é que a gente pode, sendo negro, trabalhar essa questão, a psicologia do Jung? Ou se havendo racismo na obra dele, se é só o racismo dele, pessoal dele, entendeu? Se é dele ou se está na psicologia dele. Ou então se não há racismo, né? Porque vocês podem ouvir o minicurso e chegar à conclusão, olha, não há racismo aí. Enfim, a gente vai utilizar o próprio método do Jung, o método dialético, para pensar essas questões. E a resposta vai ser na aula 4. Né? Então eu peço que acompanhe o minicurso. Estou muito instigado para dar esse minicurso. E assistam às aulas, porque uma aula vai depender da outra. Então pode ser que você assista uma aula em que eu fale uma coisa. Ah, mas aqui você falou isso, sim, mas na outra aula eu falei outra coisa, que complementou aquilo. Entendeu? É necessário, esse minicurso, mais do que qualquer outro, é necessário que você assista do início ao fim. Tem minicurso que você, aqui no canal, que você pode entrar, assistir uma aula e pronto. Mas esse minicurso, como se trata de uma investigação epistemológica, de um problema grave na obra do Jung, que os junguianos não querem estudar, não querem saber, recalcam, ou quando você toca no assunto, eles encerram a discussão, tá certo? Como a gente vai falar longamente sobre isso, e os vídeos o vídeo já passou de muito mais de 20 minutos, né? Eu preciso ser breve, né? Como a gente vai falar longamente sobre um tema que é um tema que os próprios junguianos não querem que seja falado, tá certo? É necessário que você assista do início ao fim, para dar aquela sensação de, né, de início, meio e fim, né? Então é isso, pessoal. Convido vocês a assistir esse mini curso desse fim de semana e tamo junto, tá bom? Recomendem esse mini curso para as pessoas que vocês acharem que vão se interessar por ele, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.